mostra agora, né? Cheio lá, o lado... Estamos na página 54. Nós tínhamos visto na prática, na aula anterior. Mauro, você lembra? Ele faz um resumo, Isso daqui. Faz seu resumo. Então, na prática, nós tínhamos visto que Hashem tudo o que fez era que criou o mundo para fazer o bem. Que Hashem tinha a vontade de Hashem, a natureza de Hashem é fazer o bem. Certo? E não somente isso, senão que, de alguma maneira, Hashem criou o homem para poder beneficiá-lo, dar o bem para ele. E muitas vezes o ser humano não percebe o bem que Hashem nos dá. A gente não consegue entender, não consegue ver. Inclusive, no mundo futuro, é que vai se perceber exatamente. Tem uma coisa interessante, que a gente percebe o bem que nos é feito quando, depois de que aconteceu. Na hora, inclusive, a dificuldade que enfrentamos, a dificuldade que temos, a gente vê como dificuldade, mas depois vemos que essa dificuldade foi como chama? O crédito para a gente poder subir, crescer, evoluir, progredir. Ok? Então vamos lá, estamos na página 54, quem quiser acompanhar, nós mandamos os textos já faz um tempo. Então, a criatura destinada por Deus a realizar este propósito supremo é o homem, que era fazer deste mundo um lugar especial e tudo mais que nós tínhamos visto. É o homem que desfrutará desta proximidade suprema a Deus no mundo futuro, e que assim cumprirá o propósito de Deus na criação. Ele nos diz, portanto, através de seu profeta, eu fiz a terra e sobre ela criei o homem. Então, na prática, o que significa isto? Que ter tudo isso daqui é o mesmo propósito, criar o mundo e criar o homem no mundo faz parte do mesmo propósito, não é um detalhe a mais, como a gente diria. É um capricho. O que foi? Acho que está na hora de começar a vir de paletó, chapéu. Todo homem, estou falando de homens, todo homem deve se considerar pessoalmente um sócio de Deus na execução desse propósito. Na prática, a gente criou um mundo que poderia ter sido perfeito. Ele poderia ter criado um mundo perfeito. Ele criou um mundo imperfeito, mas deu o propósito do homem, deu o homem completado. Da gente participar, sermos parceiros de Hashem na criação. Quando nós, através de Torá e Mitzvot, completamos, melhoramos, evoluímos o mundo, então simplesmente só nos transformamos em parceiros de Hashem. Acho que não imperfeito, não é criou um mundo imperfeito, ele criou um mundo incompleto, talvez. O incompleto é imperfeito. O incompleto, sabe a palavra realmente melhor seria incompleto, mas o conceito de que poderia ter criado sem o mal, sem a escuridão, sem a falta de luz, ou seja, na prática, todos esses conceitos. Na prática, o mal é bom, é imperfeito. Então, a criação existe por causa do homem. E é obrigação dele trabalhar para a realização do objetivo de Deus. Assim, nossos sábios nos ensinam que todo homem deveria dizer: o mundo foi criado por minha causa. Na verdade, Guimarães traz que para mim foi criado o mundo. Bishvilini Braolam. O homem deveria dizer: para mim foi criado o mundo. Não é uma expressão simplesmente de vaidade, de orgulho, de soberba. Dizer para mim foi criado o mundo é uma colocação na prática onde o homem entende o seu propósito, a sua função. Não é que me considero que sou melhor. Para mim foi criado o mundo, olha, sou importante. Não, ao contrário. Para mim trabalhar, para mim fazer, não é para mim ficar de bem bom numa praia no Nordeste tomando água de coco. Ok? Ou caipirinha, vai. O Talmud nos proporciona um excelente exemplo. Um rei certa vez construiu um palácio riquíssimo, decorando-o luxuosamente e abastecendo-o com as melhores comidas e bebidas. Quando tudo estava pronto, ele convidou os seus hóspedes, dizendo: se não há convidados, que prazer tem o rei com todas as coisas boas que ele preparou.
Então, de que adianta ter um palácio bonito, com todo o luxo, se não tem para que mostrar? Na prática, a pessoa, o que faz quando ele vai, quando muda para um apartamento novo e tudo mais? Convida todo mundo para ver. Olha que bonito que está. Quando ele se muda, Deus nos livre, para uma curva, ele não convida ninguém. Para uma curva. Curva é um... Entendi curva. Curva é um... Cuidado com... Para, não. Para uma curva é... Davi. Não, é um lugar que está caindo aos pedaços. É pior ainda, como chama? Curva? Uma maloca. Um lugar que foi já demoliu, já acabou. Já né? caiu uma bomba. Ruínas. Exato, ruínas. Não, um lugar que está em ruínas. Então, se você mudou para um lugar que é ruínas, então o que acontece? Você não convida ninguém. Quando você decora, você faz bonito, alguém tem que apreciar essa beleza. Você quer que essa beleza seja apreciada por alguém. Então, da mesma maneira, por este motivo, Deus fez o homem em último lugar na ordem da criação. Isso é uma coisa que o Talmud também discute. Deus criou o mundo. Se o homem é o mais importante, não deveria ter sido criado primeiro? O homem foi criado por último. Então, na prática, nossos sábios dizem o fato que ele foi criado por último vem nos dizer que ele é o mais importante. Por quê? Quando você tem um convidado especial, o que você faz? Convida ele primeiro, mas para chegar por último. Para quê? Para quando ele chega esteja tudo pronto. Ele é o objetivo. Então você já tudo pronto de antemão. Faz as compras, lava, prepara, limpa, cozinha, arruma, monta, sei lá o quê, traz todo o staff, aí chega ele. Você não traz ele para ele ficar esperando que as coisas aconteçam. Então, da mesma maneira, Hashem criou todo mundo para que o homem seja no final. Um parêntese interessante, o Talmud diz que o fato de que ele é o último e o mais importante, contudo, o último foi também uma forma de dizer para o homem, não vai se achando. Por quê? Até um mosquito foi criado antes de você. E mosquito é o ser que é chamado de mais insignificante. Por quê? É? Não faz nem cocô. Exatamente, ele não dá nada. Ele não faz cocô. Ele não faz nada. Ele não dá nada. Não contribui nada. Exatamente. Só não se incomoda. Só mijo Não sei se durante a noite. liga o ar-condicionado, não vai ter esse problema. Isso é vídeo por isso. Então, o mundo todo tinha que estar preparado para receber o seu hóspede especial. Somente depois que tudo estava pronto, o hóspede, o homem, foi introduzido no mundo. Pode-se perguntar como é possível que Deus dê importância ao homem. O homem é muito insignificante, na verdade, no mundo todo, no universo, na galáxia, sei lá. Então, Deus é o rei de todo o universo, que tem bilhões de anos-luz de diâmetro, centenas de bilhões de galáxias e quatrilhões de sóis. Como pode um Deus assim, tão grande, se preocupar com um homem tão pequeno? Olha, pequeno. Como ele pode colocar o objetivo de sua criação em um mero grão de poeira cósmica que chamamos de planeta Terra? O planeta Terra é um grão de poeira cósmica. Esta questão, na verdade, foi levantada pela primeira vez pelo salmista. Talvez tenha sido em uma noite límpida que ele, ao contemplar os céus e vê-los iluminados por miríades de estrelas, percebeu que o homem realmente é pequeno. Ele então irrompeu em canto. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu estabeleceste, que é o homem para pensares neles. O que ele é? Ou
o homem mortal para que te lembrares dele. E, no entanto, tu o fizeste pouco inferior a Deus. De glória e de esplendor o coroaste, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Na prática, sabemos que Deus existe independentemente do espaço. Portanto, não é muito difícil imaginar que o tamanho em si seja de ínfima importância para ele. Tamanho não é documento, fica feliz. Contudo, também sabemos que o homem está entre as coisas mais complexas de todo o universo. Não conhecemos nada que seja mais complexo do que o cérebro humano. Ele é infinitamente mais complexo do que a maior de todas as galáxias. O cérebro do menor bebê é muito mais maravilhoso do que todas as estrelas visíveis. Não é de admirar que o salmista introduza a sua pergunta com a seguinte observação: das bocas dos bebês e dos lactantes, tu fundamentaste força. Ou seja, na prática, ele está dando a resposta antes mesmo de fazer a pergunta. Os céus e as estrelas podem inspirar admiração, mas uma única palavra proferida por uma criança é imensamente mais maravilhosa. E nós vemos como pais, que tem mais valioso do que ouvir um pai, um filho chamar pela gente. Então, na prática... Zeide, então. É? Zeide, então. Zeide já é juros e correção. Esse é juros e correção. Além de ser complexo, o homem é também a criatura mais consciente do universo. Ele é, ao mesmo tempo, perceptivo e introspectivo. Nem mesmo as estrelas e as galáxias podem igualar-se a ele nisto. Como são estas coisas que, na verdade, importam para Deus, não é tão surpreendente assim que ele pense em nós. Além disto, o homem é o único na criação por causa de sua alma divina. Em um trecho do show diz: o que é uma porção de Deus das alturas? Ele está aqui falando da alma humana que é chamada de uma porção de Deus das alturas. Ou seja, na prática, diz o versículo, que ele chama nossa alma, Helek Elokam Mimal, uma parte de Deus das alturas. Assim, cada alma de cada Yehudi. A alma do homem provém do mais elevado dos níveis divinos. E, portanto, uma porção do divino. A Torá descreve a criação do homem com as seguintes palavras: Deus formou o homem do pó da terra e ele soprou em suas narinas uma alma vivente. Nós já explicamos isso oportunamente. Nossos sábios nos dizem que a Torá usa a expressão ele soprou por uma razão muito especial. Assim como a respiração humana provém dos recessos internos do corpo, a alma humana provém das profundezas mais internas do divino. A alma do homem não é, portanto, nada menos do que um sopro de Deus. O que significa assoprar? Assoprar, explica o Zohar, vem do âmago. Para assoprar, para encher uma bexiga, como você faz? Primeiro inspira. Tira aí. Enche o diafragma lá, tudo cheio, vem de dentro. E aí, com força, sai de onde? Sai de dentro. Então, quando Deus fez isso e assoprou a Neshama, a alma, dentro de Adão, o que ele fez? Soprou na narina. Transferiu uma Não, parte. Ele transferiu uma parte dele para ele, pra- uma parte dele. Mas da onde dele? Nariz. Do âmago, Não, do dentro dele. Não por onde, da onde. entendi. Então, o significado mais profundo disto é que a alma do homem foi o primeiro pensamento e objetivo final de Deus na criação. Como tal, ela está mais próxima dele do que qualquer outra coisa. Para expressar essa proximidade, chamamos a alma de sopro de Deus. Mas do que qualquer outra coisa, é esta alma que torna o homem único em toda a criação. Ele está mais perto de Deus e é mais importante para ele do que qualquer estrela ou galáxia. Em um sentido espiritual, podemos dizer que a única alma humana é ainda maior do que todo o universo físico. É a isto que o Talmud se refere quando diz: os atos dos justos
são maiores do que a criação do céu e da terra. Na prática, isso é muito maior. Por quê? Porque você está se conectando com tua essência, com Hashem. O homem simplesmente está se conectando com Hashem. Então, nós vemos aqui que existe uma transcendência, uma ligação muito mais profunda. Ok? Então, o que vimos hoje? Vamos concluir. O que vimos? A passagem da alma de Deus. Que a alma de Deus, então vemos por quê, entendemos por quê justamente o homem está importante, por que Deus se importa tanto com o que nós fazemos, por que tem tanto significado, mesmo sendo tão insignificantes. Porque passa um pedacinho da alma. Mas por quê? Porque somos e provamos que somos o objetivo final. Somos aqueles no qual Deus pensou primeiro. Quando você vai fazer um banquete para convidar alguém, você quer me convidar na tua casa, vai. Não, vamos a alguém importante. Você quer convidar alguém importante na tua casa. Então, você quer convidar alguém importante na tua casa, o que você faz? Primeira coisa. Arruma bem tudo. Não, convida ele. Se ele te diz que não posso, que não vai poder vir, você não vai convidar. Você não vai arrumar nada. Então, primeira coisa, o pensamento, você pensou nele. E aí você começa a desenvolver um monte de coisas. Até que ele chega por último. Então, vemos e entendemos por que o homem pode ser tão importante. É insignificante, é uma partícula ínfima dentro do mundo chamado Terra, do planeta Terra. O planeta Terra é um grão de poeira cósmica no universo inteiro. E mesmo assim, tão importante, somos tão importantes para Deus. Um Deus tão grande precisa estar se importando tanto com a gente? Sim. Por quê? Saúde. Porque justamente temos essa parte que vem de Hashem. Porque justamente estamos conectados com Ele. Ok? Por quê? Porque temos essa parte da nossa Neshama, que é uma parte de Hashem. Graças. Obrigado. Temos um pedacinho de Deus, né? Então temos um pedaço de Deus dentro de nós. Isso que nos se refere, que nós fomos criados aqui, a imagem e semelhança. Ok? Então, vou parar por aqui, porque hoje tenho, novo capítulo, prefiro deixar. Está claro? Claríssimo. Alguma dúvida? Aqui não. Rabino, Sim, posso falar? está falando? Não, agora estava em silêncio, esperando a resposta. Rabino, você falou da insignificância do homem dentro da Terra, dentro do universo. Mas a gente entendeu agora a importância da alma, vamos dizer assim. Então, para Hashem, o tempo e o espaço são diferentes. Por exemplo, 1000 anos são um dia, algo assim. Então, também o grãozinho da Terra dentro do universo não quer dizer nada em termos, porque a gente está pensando só em tamanho, em dimensão, mas talvez a dimensão de Hashem é diferente. Na verdade, o que você comentou foi o que ele mesmo diz. Você está olhando o tamanho, está olhando comparativamente, e essa pergunta que te vem, justamente o que ele fez, a pergunta que te vem na cabeça. Como pode ser que Deus está preocupado com um ser humano, um homem tão insignificante, comparado com todo esse universo, com todas essas galáxias, com tudo isso? Então, comparativamente, sim. Só que você não mede aqui o tamanho dele fisicamente, senão o tamanho dele espiritualmente e a importância que ele tem, porque o fato que ele foi criado por último nesse contexto é porque justamente ele tem uma importância muito grande. Ou E ele seja, pode fazer diferença, e ele pode fazer a diferença no contexto todo. Uhum. Ou seja, o grãozinho que é a Terra no universo, falando em Terra, pode ter o mesmo tamanho do que várias outras coisas no universo, porque a medida não é essa. Isso é uma forma de encarar, sim. Ok. Tá bom. Ok, então.
Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia.